Olá, tudo bem? Como é que você está? Meu nome é Pastor Sauro, você já me conhece, já. A gente tem tantas aventuras aí ao longo das semanas e da existência desse programa. E nós estamos mais uma vez no nosso podcast pontual para discutir um pouco com um profissional da área da saúde mental sobre um tema que seja importante para os nossos dias. No caso, nós conversamos nas últimas semanas sobre um tema muito importante. Mas, apesar de importante, nem sempre a gente presta atenção nele. Sobre maturidade. E, mais especificamente, maturidade espiritual. O que afinal é isso e como é que isso pode ajudar a gente? A gente está em tempos agora onde os mais velhos querem se parecer com os mais novos e os mais novos não querem envelhecer. O que de ruim tem nisso? Qual é o impacto que isso pode provocar? E, é claro, eu não poderia chegar a nenhuma conclusão sozinho aqui, então por isso eu trouxe um amigo da LPC, e eu falo assim, apesar de eu não te conhecer, um amigo com associações em comum, né? Pastor João Wesley, seja muito bem-vindo. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado pelo privilégio. Pastor João Wesley, pastor e também psicólogo, né? E Sim. psicanalista. Eu falo que nós temos uma ligação porque nós conhecemos a mesma igreja, né? Sim. A Igreja Presbiteriana Peniel, que eu sou Praticamente pastor a hoje. igreja de origem minha. Sua igreja de origem e eu estou pastoreando a mesma igreja agora. Espero fazer um bom trabalho para não te decepcionar lá, hein? João, primeiro, quem é você? Conta um pouquinho da sua história, de onde é que você veio. E aí uma pergunta que desperta muito a minha curiosidade, pelo menos. Que é, como pastor, você trabalhou e investiu nessa vida, cuidou de pessoas de uma certa maneira, e aí a psicologia entrou na sua vida. Como é que foi isso? E por que você fez essa guinada entre pastorado e psicologia? Bom, eu sempre tive interesse pela pessoa, por pessoas, por vida humana. E isso desde a mais tenra idade. Havia uma sensibilidade muito aguçada em mim para conhecer quem são as pessoas, o que elas pensam. E eu gostava de ficar ouvindo a história das pessoas mais velhas. Eu não era aquele menino que tinha essa coisa de ficar brincando, correndo de um lado para outro, mas eu sentava perto dos adultos, tentando decifrar, inclusive, aquilo que eles estavam falando e não estava ao meu alcance dentro do vocabulário que me era comum. Então, eu ficava imaginando o que eles poderiam estar falando com aquelas palavras que eles iam pronunciando. Um observador. Um observador. E eu gostava muito de ouvir histórias, histórias da vida de cada um, como é que foi, os seus sofrimentos, suas lutas, suas vitórias e tudo. Então, isso fazia muito bem para mim. Com o passar dos anos, eu tive, então, esse interesse de querer conhecer mais, de uma forma mais profunda. Entrou, então, a questão do ministério, quando eu fui chamado para o ministério para fazer teologia. Então, isso já abriu as portas para mim. Eu me senti muito confortável nesse mundo de conhecimento da vida espiritual e também da pessoa como um todo, né? Bom, a minha vida foi caminhando dentro da igreja, da estrutura da igreja, como pastor, 37 anos de ministério, né? Trabalhando muito, sempre gostei muito de trabalhar e sempre chegando muito perto dos membros da igreja e das pessoas com as quais eu tinha contato. Você não se reservava ao púlpito? Não, visitava, de maneira aconselhava? Nenhuma. Sim, já tinha essa vocação, vamos dizer assim, para ouvir as pessoas e tentar ajudá-las ou trocar, refletir sobre os problemas que eles estavam passando. E eu percebi também que, lógico, a psicologia tem o seu lugar na vida do crente. Da vida humana e principalmente da vida do crente também. Então, quando eu fiz 49 anos, eu falei, está na hora também de dar uma sacudida na minha vida, de buscar um novo desafio e procurar, então, investir nesse conhecimento do psicológico do ser, né?
Então, eu entrei na faculdade, fiz os 5 anos de psicologia. Foram tempos também maravilhosos, de uma convivência assim muito especial, porque a classe me recebeu muito bem, eram jovens, mas sem desconfianças. Sem desconfiança, e eu fui desarmado, eu não fui lá para debater religiosidade. Eu fui lá para ouvir, para buscar, para conhecer, para aprender, né? Então, eu tive uma excelente convivência, fui líder de classe e procurava intervir nas mais variadas situações para que nós pudéssemos ter um bom curso, né? Então, eu fiz esses 5 anos, depois eu engatei com a psicanálise. A psicanálise também já era uma tendência minha, né, buscar esse conhecimento do inconsciente humano, né? E então eu fiz 4 anos do curso e passei a atuar no consultório. Então, a partir daí, a minha vida teve essa visão bilateral, vamos dizer assim. Mas uma não atrapalhou a outra, muito pelo contrário. Foi uma somatória para a minha vida e eu creio que eu expandi. Eu expandi muito pessoalmente, como pessoa eu expandi, né? Em termos de visão de mim mesmo e visão do outro, né? Então... Essa é uma questão que a gente trata bastante aqui no Mente e Coração, que será que a ciência e a fé precisam se excluir? É necessário se excluírem, serem opostas? E você está me dizendo que não. Pastor, estudou uma área que é polêmica dentro das igrejas, né? Ainda há uma resistência bem grande em admitir profissionais que te ajudem na saúde mental. E você está dizendo que não tem conflito. Em nenhum momento teve conflito. E por que você diria que não houve conflito para você? Qual que foi a característica da sua caminhada ali, enquanto você ia aprendendo e tudo mais, que não abalou o seu conhecimento anterior, mas somou? Que as pessoas têm medo. Assim, uma coisa que eu sinto, João, aí eu não sei se isso se replica no consultório, né? A pessoa, às vezes, ela tem muito medo de abordar um assunto ou se aproximar de alguma coisa porque ela se sente muito ameaçada. Minha fé vai se acabar se eu pisar no consultório do João. Vou lá e ele vai mexer com a minha cabeça e Deus não vai ter mais a mesma relevância para mim. Mas você encarou isso e não foi ruim. Você falou que somou, que não ameaçou a sua fé. Por quê? No seu caso, pessoalmente. Eu acho que a situação, vamos dizer assim, mais pesada quando a gente busca conhecimento é se ver no espelho. Então, não é uma questão de que isso poderia trazer deficiência para a minha fé. É mais assim, de você procurar esse autoconhecimento e se assustar com esse autoconhecimento. E perceber aquilo que a Bíblia já diz, né? De que não há ninguém bom a não ser um, que é Deus. Então, eu me deparando com essa nudez da minha própria maldade, das minhas próprias inseguranças, dos meus medos, né? Que isso fugia que geralmente foge da figura do líder, do pastor, né? Que vai muitas vezes desenvolvendo uma mentalidade de que ele está acima do bem e do mal. Então, para mim, o pesado não foi propriamente o curso, foi me deparar diante do espelho e perguntar quem sou eu e o que eu sou de fato e por aí vai, né? Então, a análise pessoal foi mais dolorosa do que qualquer tipo de embate entre a fé e a psicologia. De uma maneira muito simplista, você olha a ciência, nós cristãos
como algo originária do próprio Deus. A ciência é uma fundação, vamos dizer assim, divina para o mundo, para que pudesse ser um auxílio, né, para a humanidade. Então, quando eu olho as ciências, eu olho nessa dimensão, né? Então, não foi tão difícil assim, a não ser esse que eu falei, né? Essas situações que envolveram minha vida, né? Interessante, você fez um recorte da sua vida, que é um recorte muito específico, né? Nasci, cresci com interesse em pessoas, né? E aí estudei para atendê-las espiritualmente, cuidar do coração delas num contexto religioso. Depois, a extensão dessa vocação para a ciência, para a psicologia, para a psicanálise. E assim, o impacto que isso tem em mim é um homem que nasceu, cresceu, se desenvolveu. Assim, é uma linha muito coerente, que eu acho bonito. É bonito quando alguém olha para a própria vida e pensa assim, olha, minha vida é bonita, tem coisa bonita que aconteceu. Tem o João lá de trás, tem o João de agora, tem o Sauro lá de trás, o Sauro de agora. E isso me leva ao tema que a gente pode conversar aqui, que seria sobre maturidade. Maturidade não é... Eu posso estar errado em relação a isso, é uma impressão pessoal, mas não me parece que é um nome, uma expressão muito utilizada hoje em dia. As pessoas não dizem, eu quero ser mais maduro. Na verdade, tem até um meme na internet que é, eu não tenho maturidade para isso. Aí, normalmente, alguém se esbaldando com doce, nadando em piscina de Nutella, faz alguma coisa muito boba e a pessoa diz assim, eu não tenho maturidade para isso. É uma brincadeira e tal, mas o contrário não aparece. As pessoas, não é um assunto para as pessoas, quero me tornar alguém maduro. E a impressão que eu tenho é que as pessoas nem sabem o que isso quer dizer. O que é maturidade para você? Como o João, pastor / psicólogo / psicanalista, qual é a sua visão sobre maturidade? Tem que amadurecer? É um nome ultrapassado? O que é maturidade? A maturidade, eu creio que é algo que é acompanhado pela experiência. Pelas experiências que nós vamos tendo ao longo da vida, mas elas não fazem sentido algum se nós não tivermos esse poder de reflexão, de pensarmos as experiências e o que nesse entremeio Deus quer falar para a gente através daquelas experiências. Então, a maturidade, ela não é uma maturidade pronta, ela é uma maturidade construída. É uma evolução, vamos dizer assim, quando ela é buscada, ela passa por um processo evolutivo. Então, você vai se amadurecendo ao longo da sua existência. Nunca nós chegamos num ponto em que essa maturidade está pronta. Nossa, eu já sou maduro, né? Como eu disse para você, eu tenho 68 anos e essa maturidade não chegou. É uma maturidade que está sendo construída. Ainda eu continuo levando os meus sustos comigo mesmo e com a maneira como eu administro essas experiências que me vão chegando, né? Acertando algumas vezes, errando outras vezes, mas procurando, então, a melhor maneira de fazer a vida, de construir uma felicidade, de tratar com as dores, com as decepções, com os complexos, né? Então, acho que a maturidade, ela passa por esse desejo também, não é uma coisa que acontece aleatoriamente. Ela deve ser pensada, deve ser construída, né? E se você fala em maturidade espiritual, enquanto a gente pensava sobre o tema, eu pensei na minha própria vida também. Quando eu era pequeno, eu gostava muito de ir para o sítio. Meu avô era fazendeiro. Então, a minha maior paixão era poder ir para o sítio. Mas não podia chover, porque as estradas eram horrorosas, né?
E então eu orava, pedia para Deus, para que Deus não permitisse que chovesse, para que eu pudesse ir no sítio. Com o tempo, eu fui percebendo o seguinte, eu falei, como é que eu posso estar pedindo para não chover, apenas para Deus satisfazer uma necessidade de divertimento, de desejo meu, mas tem outras pessoas ao derredor dos próprios sítios onde eu vou que estão precisando de chuva. Né? Então, acho que passa por um egoísmo da minha parte requerer de Deus um solzinho só para mim, ou a chuvinha só para mim, sem olhar o integral, que é o grande problema que às vezes a gente atravessa na vida, é justamente olhar focos, mas não o todo. Então eu passei a perceber que eu precisava crescer, eu precisava me tornar mais maduro. O que viesse, eu ia entender que aquilo seria realmente da vontade de Deus e eu não precisava orar nesse sentido, a não ser me adaptar àquilo que Deus enviava naquele momento. Se fosse chuva, não íamos para o sítio, iria fazer outra coisa. Né? Se tivesse sol, então a gente iria se divertir lá, iria poder usufruir da beleza da natureza e tudo mais. Então acho que a maturidade ela passa por isso. Você vai despojando Deus de uma construção que você fez e que não condiz com a realidade. Então quando você vê hoje o mundo cristão olhando para Deus, requerendo de Deus, ordenando para que Deus faça aquilo que eles querem, demonstra uma rasura muito grande em termos de maturidade. Essa pessoa não percebeu o valor, a profundidade, a importância da fé. Então, esse Deus que bajula a gente, eu sou pastor, por isso eu sou escolhido, então tenho que ter um tratamento VIP, né? Então a gente vai criando algumas ideias de que todo mundo ora, mas a oração do pastor é mais poderosa, né? Então tudo isso foi ficando ao longo da minha convivência com Deus. Eu creio que isso não significa de maneira nenhuma que eu estou falando para você que eu sou uma pessoa madura e que estou num processo melhor que os outros. Não, mas eu fui procurando compreender e fui procurando entender num contraste entre Bíblia e a minha vida, entre o que Deus fala ao meu coração e aquilo que é a realidade que Deus permite que eu tenha. Né? Então, fui Me chamou a atenção, você falou assim, sobre lidar, né? Você na infância pedindo para Deus que não deixasse chover. E aí migrou para um pensamento mas peraí, pode ter outras pessoas que precisam da chuva. Quanto menos maduro, quanto menor a maturidade, mais tirano a gente é, será? Porque, eu creio que sim. Porque a criança, o mundo... Total. Eu tenho 2 filhos pequenos, né? Você já vivenciou isso. Você tem 2 filhos, né, sim. também? Adultos, crescidos. 35 e 32 anos. Tocam a própria vida. Sim. Né? Os meus filhos estão nessa fase. Meu filho está descobrindo que ele não sonha e deseja as coisas e elas simplesmente vão parar na mão dele. Então ele reage muito mal a isso. A pessoa madura também sabe disso, dessa informação que o meu filho tem, né? Mas lida de forma diferente. Os dois são impotentes para uma série de coisas. Não consigo distorcer os fatos, né? Não consigo distorcer o mundo segundo a minha vontade, mas a reação é diferente. O meu filho sofre com isso e um adulto maduro, digamos assim, não é que ele não sofra, mas ele consegue contornar isso de uma outra maneira. Estou viajando muito na maionese. Não, creio que é. Então, quanto mais maduro, mais essa visão integral. Então, mais Perfeito. eu olho para os outros, me importo com os outros. Seria mais ou menos isso? Por aí. Eu acho que essa questão da tirania que você falou realmente é a tirania. Porque se eu me coloco como o suprassumo, se eu me coloco num patamar mais alto que os outros, eu já estou sendo tirano. Né? Eu estou me
me fazendo, vamos dizer assim, maior do que realmente eu sou. Então, eu vou perceber, devo perceber, ou deveria perceber ao longo da minha vida, que não é por aí que eu devo caminhar, né? Então, a questão da maturidade é justamente quando eu me abro para mim mesmo, para me compreender à luz da Bíblia, à luz da vida como um todo, né? Então, eu tenho o coração aberto para isso, para perceber em mim aquilo que pode ser mudado, que pode ser melhorado, né? E despojo Deus, então, de toda aquela construção que eu fiz ao longo do tempo. Por exemplo, é importante que a gente fale a questão da igreja. Muitas pessoas usam a igreja como moeda de troca, ou o dízimo como moeda de troca. Então, porque eu vou na igreja, então também eu tenho um status maior que as outras pessoas, né? E vou criando, então, uma casca que vai trazer problema para a minha vida pessoal, quando eu me deparar com a realidade. Então, Deus está acima de tudo isso, está acima de toda essa construção que eu fiz. Então, quando eu entendo dessa maneira, eu sofro menos, porque eu não fico também olhando Deus como tirano. Pô, eu fiz oração horas e horas e ele não me... digitei a senha divina de Deus lá e não veio do sim, caixa ele eletrônico não o me dinheiro que eu queria. O que está vendo com ele? Né? Está querendo judiar de mim? Será que eu estou precisando fazer mais alguma coisa a fim de que eu possa comprar os olhares dele para que ele faça segundo a minha vontade? Né? Então, esse despojamento de Deus, por que é uma maturidade? Porque desde a classe das ovelhinhas de Jesus, que nós nascemos na igreja, né? Então, desde daquela vida infantil que nós tivemos, ela teve e foi necessário haver uma construção dessa visão de Deus. Então, quando criança, principalmente, a gente fica entre o medo e o assombro diante da grandeza de Deus, mesmo sem conhecer muito, sem ter aparelhamento mental para a gente entender essa questão. Então, a gente faz essa construção e depois, ao longo do tempo, a gente tem que fazer essa erradicação desse Deus que nós construímos e que ele não se torna menor por causa disso. Muito pelo contrário, ele se torna maior. Então, cai lá no convém que ele cresça e eu diminua o quanto mais. Então, a maturidade traz esse contraste na nossa vida pessoal. Isso me soa tão contrário ao que a gente vive hoje na sociedade, porque o ponto de crescimento ele é financeiro e de fama, a grosso modo, né? Então, quem que a gente olha para alguém que chegou lá, né? Seja lá onde for, lá para a nossa sociedade eu estou começando a minha carreira, mas eu estou olhando para aquele grande empreendedor, bilionário, e eu quero ser como ele. Então, o crescimento financeiro dele, o poder econômico dele, a influência e a fama, é a maturidade de hoje, me parece, né? Então, eu sou imaturo no sentido de que não tenho tanto dinheiro, não tenho tanta projeção, não tenho tanto conhecimento. Ele chegou lá. Mas aí o sujeito chega lá e continua tão criança quanto era quando começou essa jornada. Então, essa visão que você está nos apresentando aqui, ela... Assim, eu estou tentando pensar com a cabeça do sujeito que clica lá no Instagram, na foto da mulher que essa menina quer ser, ou do cara com o Porsche que esse menino quer ser, e fica ali clicando, e aí ele ouve alguém como você dizendo isso e fala, mas aí eu vou ser um perdedor. Um cara que o mundo não é como eu pensei, não reage como eu pensei, não é o jeito que eu sonhei, e eu tenho que lidar com isso. Por que isso não é ruim? Porque essa visão que você está nos trazendo Deus tem uma vontade própria. Ele não vai fazer só o que você quer. O mundo
te derruba às vezes. Às vezes você semeia e planta, às vezes você semeia e o fruto não vem na época certa. E a forma como você reage a isso determina se você é maduro ou não, né? Como você contorna isso. Isso soa, eu imagino, assim, tentando pensar com a cabeça dessa turma, soa perdedor. Isso aí é pra gente que não, assim, que não tem o pensamento que molda o universo, que, sabe, que é muito pensamento de quem ainda não apanhou demais na vida, né? Ainda tem que levar uns tombos ainda para isso, né? Mas é aquele pensamento de que, não, se eu moldar com o meu pensamento e a minha força de vontade, o mundo vai ser do jeito que eu pensei. Como contornar isso? A pessoa tá diante de você e tá falando, não, nossa, que posição derrotista, João, que posição mais... Ai, parece que eu sou um pobre coitado à mercê do mundo. Não é isso que você falou, né? Você vê que, então, há um ditame, há uma moda mundial e hoje cada vez mais acentuada pelas mídias, né? Em que você tem que ser a pessoa de sucesso, custe o que custar. Não faz muito tempo eu li uma frase que eu achei interessante. Ela fala assim, Deus dá para você aquilo que cabe em você. E eu pensei nessa frase e ela não está querendo dizer que você deve ser uma pessoa acomodada, que você deva abaixar a cabeça e que deva deixar a vida correr e aquilo que vier tá bom. Não. Isso significa que você continua, a maturidade então entra aí, você continua senhor dos seus dons e talentos, se apropriando deles, usufruindo dos frutos deles, né? Mas fora dessa linha de pensamento de que você tem que ser a pessoa mais bonita do mundo, você tem que ser a pessoa mais jovem do mundo, você tem que ser a pessoa mais perfeita do mundo, e que é justamente esse instigar da mídia que provoca na gente esse tipo de volúpia, de desejo de querer atingir esses objetivos, né? Então vem mais um contentamento, um coração mais grato a Deus por aquilo que a gente tem. Por quê? Porque à medida que os anos vão passando, e aí o lado bom da velhice que eu vejo em mim, é justamente perceber ainda com mais crueza de que tudo que eu tenho não me pertence. Então, quebra essa visão materialista do mundo de hoje, de um materialismo, vamos dizer assim, se é que a gente pode dizer assim, um materialismo despojado dessa visão espiritual, né? Bíblica, divina que a gente deveria ter. Mas eu lembrei de uma outra coisa também, de um livro que eu li, eu não vou lembrar o nome do pastor agora, o argentino, ele fez muito sucesso na parte de grupos familiares, e ele falava assim que, falando de maturidade, ele dizia o seguinte, a gente precisa sair do leitinho para comer carne, né? E que esse é um salto evolutivo, vamos dizer assim. O que nós vamos perceber nos dias de hoje, você já tocou nesse assunto, que a sociedade hoje quer ser sempre jovem. Então, nós vamos perceber que nisso não é uma questão de juventude, há uma infantilidade arraigada ao ser humano da atualidade. Ele se torna adulto, tentando manter aquilo que ele não é, porque enquanto é uma busca de saúde pura e simplesmente, aí não tem problema. Mas quando se torna doentia essa situação, onde você se desgasta muito mais para construir um corpo físico bem malhado, mas você não malha a sua própria mente. A mente fica estagnada. Então você vê pessoas adultas infantiloides, que são extremamente
perdidas, de fato, no mundo. E perdendo o melhor, perdendo outros meios de aproveitar, de se inserir, vamos dizer assim, na vida, deixando de olhar mais para si próprio, né? E olhando para aquilo que está ao derredor. Que, como diz lá o italiano, la vita é bella. Então, nós temos que ter olhos para isso. Então, a maturidade, ela vem também quando você procura cultivar esses olhos de que a vida é muito maior do que qualquer coisa, de qualquer matéria que a gente possa possuir, ter ou construir na nossa vivência, né? Você falou um clichê do nosso tempo, que é o sujeito que vai buscar academia ou vai moldar o corpo não por causa da saúde, mas porque ele quer ser aquele corpo, né? Ele é o corpo. Se eu entendi bem o que você falou, aí você me diga, tá, por favor. Mas esse sujeito tem a cabeça de uma criança. E aí ele busca esse ponto, ele consegue o corpo. Ele tem o corpo, ele vive anos extraordinários com as mulheres, extraordinários com a atenção das pessoas, que corpo maravilhoso você tem. Aí ele envelhece. Ele descobre que ainda não inventaram um jeito dele ficar exatamente como aquele corpo. E como ele não malhou a cabeça, como você falou, né? Qual é o grau de sofrimento de um homem ou de uma mulher que descobre que o corpo está passando e que ela não sabe lidar com esse corpo que passou? Que o alcance técnico dos seres humanos só chegou até um certo ponto. Ela pode moldar o corpo só até um certo ponto. É um homem ou uma mulher fadados, se não fizerem nada, a uma velhice muito triste, não é? Cheia de inveja dos mais jovens, cheia de atitudes desesperadas de tentar aquela atenção de novo. Você recebe pessoas assim no consultório? Sim. Pessoas... Às vezes é o trabalho, né? Às vezes o cara foi advogado a vida inteira, foi muito bem sucedido, passou o momento dele. Ele poderia estar mentoreando jovens, mas, na verdade, nunca se preocupou com isso. Ele se preocupou dele ter aquela atenção, dele ser o advogado expert. Mas ele envelheceu e agora ele está num outro momento de vida. Eu lembrei de uma passagem da Bíblia que eu acho que vai ajudar. Tem uma passagem onde Davi já está com uma certa idade e ele está enfrentando um exército de filisteus. Ele enfrenta um gigante egípcio, ele tem muito trabalho em vencer aquele gigante. Na verdade, ele sucumbe diante do gigante, vêm os mais jovens soldados, vencem o gigante. Ele percebe que ele não é mais aquele cara que venceu o Golias. E aí os soldados dizem assim: nunca mais sairá na guerra conosco, para que a luz de Israel não se apague. Era como se dissesse assim: olha, não está mais na hora, na idade, passou a sua fase de enfrentar gigantes aqui fora. Você precisa ser inspiração em Israel, inspiração em Jerusalém, ser luz para os mais novos. Nós vamos derrubar gigantes. Agora, se Davi fosse um cara, eu sou o guerreiro, e é só isso que eu sou, toda a minha identidade está em cima disso, a crise desse homem seria terrível. Não, eles estão dizendo que eu sou velho e ultrapassado para ser guerreiro. Tem muita gente que não consegue fazer essa transição, né? Naquela idade chamada da idade da razão, da sabedoria, da maturidade, tem muitos idosos sofrendo. Eu percebo isso, eu tenho tido muito contato com idosos que não estão enxergando o momento que estão vivendo e ficam vivendo do passado. Quando eu era bom, quando eu estava na crista da onda, e tem jovens ao redor olhando, eu acho que nem conscientemente, mas olhando, falando: a gente vai parar ali, a gente vai ter aqueles cabelos brancos, a gente vai ser chamado de tio, de vô. Como eles se comportam? E aí esses jovens olham para a cara desesperada e triste daquele idoso e falam: o que me reserva é a tristeza, é a aflição, é a agonia, ser ultrapassado.
Como que a gente evita isso? Porque a sensação que eu tenho é essa, jovens olhando para o futuro está olhando para eles, o bom é vocês, tá, nós temos que evoluir e amadurecer. O que eu posso fazer agora para viver uma vida mais plena na velhice ou na maturidade? Não sei se eu fui claro sim, aqui na... Sim. Sim. Eu creio que a gente perceber, para cada fase, nós temos ganhos e perdas. Então, quando você olha, por exemplo, a sua infância, nossa, que saudade que eu tenho da minha infância, como foi boa, como foi... Não foi. Foi um tempo de sofrimento, como criança também. Teve vantagens, né? O sofrimento era justamente, à medida que a gente crescia, a gente não queria crescer porque a gente ia perder algumas vivências, vamos dizer assim, dos pais cuidadores, porque eles foram dando independência para a gente, e crescer é dolorido, então maturidade tem dor, né? Mas aquela fase, o que eu pude fazer naquela fase, eu procurei fazer, tá? Vem a adolescência, não vem sem sofrimento também. Um momento lindo da vida da gente, que o corpo vai criando a sua maturidade física, hormonal, e você passa, então, a ter transformações mentais a respeito da vida e de si mesmo, né? Vantagens e desvantagens. Está descobrindo a busca de uma parceria, né, do namoro, já começa a pensar na profissão, no que quer fazer, né? Então, vantagens e desvantagens. E quando chega a idade adulta, ou vamos falar na velhice, que não adianta a gente querer também mudar etimologicamente a palavra, velhice mesmo, né? Pode até falar, mas uma tentativa de suavizar as dificuldades da velhice, mas isso não traz economia da situação. Você tem que saber, essa idade que você está vivendo, quais as perspectivas que eu posso desenvolver nessa fase de vida que eu estou, né? Então, na questão do Davi, como você falou, a questão de mentorear. Se você teve experiência em determinada área da sua vida, uma das coisas que você pode fazer é mentorear, é aconselhar, é acompanhar, fisicamente, é aceitar, a autoaceitação, aceitar as rugas. Que não é desistir. Que não é Eu desistir. não estou desistindo de mim mesmo. De maneira nenhuma. Vou entrar no iceberg lá e navegar sozinho para morrer só na geleira. Não é isso. É permitir que o corpo tenha esse descambar, vamos dizer assim, que é próprio da vida humana. Agora, se você pode fazer um esforço de ter menos dores, né, nevrálgicas, por que não? Mas com essa visão de que eu vou suavizar, mas isso não significa que eu vou querer viver a minha juventude. Por isso a necessidade, vamos lá, a questão da maturidade. O que é maturidade? É viver cada fase, né, administrando de tal forma a perceber aquilo que pode ser feito em cada fase. Então, maturidade eu acho que vem com essa pegada. Um sinal de que eu estou amadurecendo seria, então, eu ter superado ou conseguido lidar com os desafios de cada etapa. Então, eu vivi como criança e sou adolescente agora. Mas eu não tenho mais, ou pelo menos não lido mais da maneira que lidava antes com os desafios de criança. Agora eu sei como lidar com os desafios de criança. Vieram novos desafios. Me tornei adulto, casei, tive filhos. Cada etapa, se cada etapa é bem resolvida, o número de pendências que eu levo para o final é menor. Então, imagina. A pessoa tem uma...
Eu vi poucas vezes isso, tá? Existe uma admiração em mais jovens. Eu estou falando aqui como... Tenho 40 anos, né? Eu vou me considerar jovem. Mas a gente tem uma admiração que a gente topa cada vez menos com essa admiração pelo homem e a mulher bem resolvidos. E eu traduzo da seguinte maneira. Encontrei poucas vezes essa sensação de querer estar perto de alguém bem mais experiente, porque me passa uma sensação de segurança. E eu me lembro, por exemplo, de uma situação conversando com um pastor bem mais velho, e eu contando uma coisa que na época de obreiro, bem jovenzinho, era... Porque está acontecendo, o mundo ia acabar, o apocalipse, os anjos iam vir, é sinal do retorno de Jesus e tal, e eu desesperado com aquilo. E eu me lembro dele dar risadinhas. Mas não era risada de deboche. Eu não sentia ele debochando de mim. Era uma risada de, assim... Oh, meu filho, sabe? Não é tão grave quanto parece. Eu já passei por isso e da onde eu tô vendo aqui, não é tão grave. Ele não me explicou por que não era tão grave. A impressão que eu tive é que ele sabia que não adiantava explicar racionalmente. O que ele fez, esse pastor mais experiente, foi simplesmente me tranquilizar com a tranquilidade dele. É assim, no momento certo você vai entender que isso não é tão grande. Agora, confie que eu estou vendo, já passei por isso, e isso não é tão importante assim. Hoje, uns 15 anos, 20 anos depois, eu olho para trás e se alguém viesse fazer a mesma pergunta para mim, um obreiro, um evangelista lá da igreja onde eu pastoreio, e desesperado, eu acho que eu conseguiria dar essa mesma risadinha. Não é tanto assim quanto parece. Tem faltado mais isso, não é? Esse homem, essa mulher mais experientes, que se aceita, que passou pelos desafios de cada etapa e que passa essa aura, eu não sei o nome disso, mas a presença, ela traz paz e confiança. Até diante da morte. Assim, tá cada vez mais raro achar gente que diante de um caixão... Eu não sei se é correto dizer isso, tá? Por favor, me corrija. Sem dó nem piedade. Mas que diante de um caixão sofre do jeito... Acolhe o sofrimento do jeito mais adequado. Eu não sei se tem o jeito mais adequado. Imagino que tenha. Mas em eu percebo um desespero existencial, eu me acabei junto, eu fui engolido junto, acabou minha vida junto com quem partiu. E eu vejo, de novo, cada vez mais raro, o sofrimento de alguém. Eu estou sofrendo, isso partiu o meu coração. É uma marca que vai ficar pelo resto dos meus dias. Mas eu não fui destruído com isso. E não é uma coisa que se diz. É uma coisa que pastor que está muito em velório, né? Você vê. E aí eu vejo o papel da maturidade na fé. Muitas das vezes esse mais sereno, como eu poderia dizer, menos angustiado, mas igualmente sofrendo, ele tem um olhar espiritual diferente. Às vezes até da religião dele. Ele tem um olhar bíblico sobre ele. Assim, para a gente ir caminhando para o final. Você é pastor, você é psicanalista e psicólogo. Como que você vê a importância da fé em ajudar as pessoas a superarem os desafios de cada etapa da vida e chegarem numa velhice como a que você está narrando? Essa é a velhice que eu quero, João. Eu quero essa velhice do... as costas estão doendo, eu posso ir até lá fazer RPG, pilates e o que for, mas não é a mesma costa, a mesma coluna que eu tinha quando tinha 20 anos. Está tudo bem. Vou driblar essa dor aqui e isso não vai me atrapalhar a viver a vida. Pegando por baixo, tá? Um exemplo bem pueril. Eu quero chegar aí. Como a fé pode me ajudar, na sua opinião? Então, é justamente, eu creio que nessa visão de que fé é algo transformador. Como nós falamos em maturidade como algo processual, né? A gente vai crescendo.
no trato com determinados problemas. Então, quando jovem, um determinado problema me fazia ir à loucura. Mas com o tempo eu vou, devido aos calos e à experiência que vai trazendo isso para mim, vai me fortalecendo para passar as experiências da vida, por mais difíceis que elas sejam. Agora, o ser humano é sempre uma caixinha de surpresa também. Logicamente que há situações, há problemas que surgem na vida da pessoa que, por mais calma, por mais aparelhada na fé que ela esteja, pode trazer grandes transtornos, porque nós vamos continuar sendo humanos. Então, vamos lá, maturidade significa você pensar que você vai ser sempre humano. Você não tem poder divino por si próprio. O poder divino você busca para uma melhor compreensão de si mesmo, dos problemas que você está passando e da vida como um todo. Volta e meia, você perguntou para mim se eu atendo pessoas assim. Então, às vezes, vem os casais, eu atendo casais. Pastor, nós estamos com um problema. Bom, quando essa pessoa fala isso, muitas vezes parece que está falando uma novidade. Então eu falo assim, peraí, alguma coisa está errada. Né? Se a gente usa o versículo lá, no mundo tereis tribulação, mas tenha de bom ânimo, a vida é feita de tribulação. O que você está pensando? Você está pensando que você veio a passeio na vida? Você está pensando que você veio para ser feliz e ter felicidade o tempo todo? Né? Que é diferente de paz, né? A paz que Cristo confere ao nosso coração. Isso não significa que as tormentas não estejam presentes em todo momento, em todos os momentos da nossa existência. Esse é um sinal de maturidade. Sinal Criança, de maturidade. não aceito que tem tempestades na vida e não vai ter. Vem a tempestade, a frustração, o sofrimento. O maduro tem. Estou passando por um ótimo momento, mas tem. Isso não vai me roubar o presente e quando ela chegar, eu vou lidar com ela. Sim. E pode ser que eu tombe e sofra, mas eu vou enfrentá-la. Você quer ver uma maturidade que eu tenho percebido com a idade? Eu tinha a ilusão de que, à medida que o tempo vai passando, uma serenidade vem vindo. Essa é a verdade. Quando a gente vai tendo mais idade, vem uma tranquilidade a mais diante da vida e diante das pessoas. Mas, vamos dizer assim, os pecados, os defeitos, eles continuam. Né? Por exemplo, a questão da inveja. Eu pensava assim, o tempo vai passando, a gente vai deixando isso de lado, inveja, imagine. Né? Que, por sinal, falta de maturidade, dizer, não, eu não tenho inveja de ninguém. Ou, eu não minto. Né? Já está mentindo. Eu não minto. Então, esses conceitos que a gente cria a respeito da gente mesmo são furados. Então, a maturidade vem para falar, não, eu minto sim. Eu minto. Não gosto de mentir. Eu vou tratar com o resultado da mentira. Mas eu minto sim. Eu tenho inveja sim. E eu nunca vi como o vovô tem inveja das pessoas. Quer dizer, a pessoa que tem idade, no meu caso, 68 anos, sente inveja daqueles que já estão sendo avós. A inveja está presente. E isso não vai, vamos dizer assim, ela vai ser diminuída pelas tentativas e pelas buscas que eu faço através da instrumentalidade da palavra de Deus. Isso. Agora, desaparecer não vai. Então, isso que é a gente tentar ser maduro, né? Buscar essa maturidade. Né? Sabe que eu estava numa conversa sobre inveja com um seminarista lá da minha igreja. E eu achei por bem contar um pouco sobre mim para ajudar na compreensão. E eu falei assim, eu sinto que tenho menos acessos de inveja do que tinha antes, mas eles aparecem. Normalmente, quando eu vejo algum pastor que, por algum motivo, a minha cabeça faz uma associação de que eu poderia ser ele.
Nunca é com alguém distante, alguém faz essa associação e surge. E eu sei quando eu sou atacado por isso, porque surge aquela sensação, hoje é uma sensação de que se não der certo aquilo que ele ganhou, fez e tudo mais, eu sentiria uma ponta de alegria. Hoje eu percebo quando eu sinto isso. Então, eu me lembro de um amigo que foi para a cidade onde eu queria ir na época, assumiu uma igreja que era a igreja dos sonhos para mim na época, e ao invés de ficar feliz, eu sentia mas pode dar errado, pode ser que ele não se adeque, pode ser que... Não era formulado como um pensamento, um raciocínio, era um ímpeto aqui de dentro. E o que eu comecei a fazer ao longo dos anos? Eu vou orar pela pessoa. Vou redobrar a oração. Deus abençoa o meu amigo, que ele se dê muito bem lá. E eu sentia por dentro uma voz protestando contra isso. Mas que com o tempo ia se acalmando. E a emoção passava. Poxa, é um caminho bom esse aí. Não mal dizer, né? Bem dizer. Então, eu vou bem dizer as pessoas que eu invejo e desejar a elas o melhor. E esse exercício meio que convence o meu coração, assim, doma as minhas emoções, é o que eu senti. E foi uma conversa muito bacana, mas principalmente para o seminarista olhar para o pastor que ele está seguindo, né? Ele inveja, ele tem inveja? Tem. Só que eu acho que a gente já deve ter estourado o tempo aqui pra caramba, tá? Você me perdoe aí em casa. Mas assim, eu não posso deixar de falar uma coisa. Eu só fiz isso porque em algum momento da minha vida eu tive que olhar pro espelho e falar assim, eu tenho inveja. Isso acontece na minha vida. Que é, talvez, o pecado menos confessado de todos, né? Eu sinto que o orgulho é mais confessado porque ele se traveste de força, né? Eu sou orgulhoso mesmo. Tem sabe, eu não deixo barato e não sei o quê. O cara é irascível, confunde isso com fúria, com poder, com força. Então eu vejo pouco problema em assumir que é irascível, que é orgulhoso, mas a inveja, ninguém tem inveja. Ninguém tem inveja. Todo mundo é invejado, mas ninguém tem. O que poderia ajudar alguém que está apavorado, você está falando isso, mas eu tenho que olhar para o espelho mesmo? Antes de recitar versículos de cabeça, porque às vezes essa é uma defesa, né? O cara não quer olhar para si mesmo. Não, mas em nome de Jesus, aí cita um monte de versículo do ideal. O cara que não inveja, que não sente ódio, que não... Mas antes de ir para lá, ele tem que olhar para si e identificar qual é o pecado. Então, ele precisa dar um olhar sincero para si mesmo para saber do que ele tem que ser curado, né? Mas há muito medo. O que pode ajudar a pessoa a vencer esse medo e olhar para o espelho, na sua opinião? Quando você está lá com alguém no seu consultório, você fala, essa pessoa precisa dar uma boa olhada nessa área da vida dela, mas você sente que ela está com medo. O que pode ajudar essa pessoa a... vou dar uma olhadinha só, tá? Olhei, nossa, que feio. Vou dar outra olhadinha. Como que é esse processo? O que pode ajudar esse processo? Eu acho que o fato Desculpa, bem rapidinho para a gente não de provocar. Desculpa. Eu acho que o fato de provocar a pessoa a falar. A partir do momento que nós damos nome aos nossos sentimentos, nós tratamos de forma adequada. Então, reconhecer, ajudar a pessoa a reconhecer, permitir que ela assuma dentro de um consultório, que é um lugar muito velado, muito particularizado, onde a pessoa pode falar o que ela quiser, da maneira que ela quiser. E não é julgada. Sem ser julgado, sem julgamento moral, que essa é uma dos pontos, dos altos pontos da vida do psicólogo, é justamente esse. Você não está lá para julgar, você não está lá para apontar o dedo, né? Você está lá justamente para ir tratando conforme o passo que a pessoa pode dar em relação a alguma busca de melhoria da sua vida pessoal, se ela quiser, mas que ela vai ouvir, que ela vai trocar, que ela vai refletir junto com o terapeuta, isso certamente vai acontecer e isso vai trazer melhoria para a vida dela, melhor qualidade de vida para ela.
que a inveja, como as dificuldades que nós temos, vamos dizer assim, da maneira errada, muitas vezes, que nós encaramos a vida, vai refletir na nossa vida pessoal, saúde, relacionamentos e tudo mais. Então, nomear e não ter medo de se abrir, falar e tratar daquela situação, né? João, amadurecer é bom? Amadurecer é dolorido, mas é bom. É realmente isso que deve acontecer na vida da gente. É necessário. Né? Se não houver essa evolução na nossa vida, nós vamos passar pela vida e não viver. E essa é uma dor no final da vida enorme, né? Uhum. Ter evitado achado que evitou todas as dores da maturidade e no final descobrir que não viveu. Sim. Às vezes é uma dor maior do que as pequenas dores dos desafios, né? Sim. Agora, nesse momento, tem alguém lá nos vendo, nos assistindo e pensando assim, eu sou essa que está se maquiando e se produzindo toda para parecer, não para ficar simplesmente bonita, mas para parecer alguém que eu já deixei de ser fisicamente. Ou um homem que está ali se sentindo esquecido, abandonado pelo mundo. O mundo parece que andou e deixou ele para trás. E talvez um jovem que está olhando assim pensando, nossa, ainda tem muito tempo para eu ficar velho, né? Jovem de 20 anos. Mas lá no fundinho tem aquela pulguinha dizendo, mas vai chegar. Uhum. Uma hora vai chegar. O que é que você vai fazer quando for chegar essa hora? O que é que você diria para alguém que está em casa nos vendo com medo da maturidade? Tem medo na maturidade. Bom é agora, nesse momento. Ou o bom já passou. Como que você incentivaria essa pessoa? Olhando para aquela câmera ali, okay. Falando com essa pessoa. Tá ok. Eu creio que a gente pode pensar de que nós estamos na vida justamente para termos e buscarmos esse desenvolvimento pessoal em relação a gente, em relação à vida. Duas coisas são necessárias, vamos dizer assim, basicamente. Uma delas é você ter espelho, é você procurar se olhar no espelho, não para olhar pura e simplesmente o físico, olhar além, né? Além do corpo, além do físico, e procurar se definir ou ir buscando conceitos, acho que é melhor dizer assim, de quem você é, de quais as suas possibilidades, de onde você quer chegar, né? Então, o que eu vou fazer com as experiências que eu venho ganhando ao longo da vida? O que elas podem produzir de melhor na minha vida pessoal? E que eu possa, de alguma forma, tendo o espelho, ter também uma lente de aumento. Que a vida não tem sentido se não houverem relacionamentos com pessoas, relacionamentos saudáveis. Então, a lente de aumento é para você olhar a pessoa que está perto de você e buscar nessas pessoas também, além de repartir as suas experiências, buscar as visões que essas pessoas têm a respeito de você. E essa troca vai ajudar você a se desenvolver, a crescer, a se doar pelo próximo, né? E isso tudo dentro de uma visão maior, que é a visão de uma perspectiva cristã, uma visão bíblica daquilo que Deus quer para a sua vida pessoal. Então, além da gente olhar para o espelho, além da gente ter a lente de aumento para olhar o próximo, estar em constante pergunta dirigidas a Deus, perguntando o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja da minha vida pessoal. João, muito obrigado, viu? Obrigado você. E obrigado pela vocês todos. Ótimo, pela sua audiência, não é? Esse pessoal todo que está nos escutando aqui agora, e eu tenho certeza que foram abençoados como eu fui. É bom. Amém. Acho bom
ver gente que tem estrada falando, olha, daqui onde eu estou, até onde eu vim, tem coisa boa. Tem coisa... Pode vir, enfrenta o medo, vem pra cá, que é bom. Isso. Tem dores, outras dores talvez, né? Mas é bom. Que bom. E eu acho que você contribuiu para isso. Obrigado. Seja para mim, seja para você que está aí em casa. E se você tem gostado do nosso material, dos programas e tudo mais, você pode curtir esse vídeo, compartilhar. E se você ainda não assina o canal da LPC, você pode fazer isso ali no YouTube. No sininho, né? Acho que é. Tem uma equipe aqui olhando para minha cara. Você pode fazer isso no sininho ali, se tornar um seguidor e receber informações sobre as produções da LPC, tá bom? A gente se vê em breve com o próximo tema. Até!